Você já percebeu como passamos o dia todo discutindo com a gente mesmo, criando cenários, pensando em respostas, julgando tudo o que fazemos? E se eu te dissesse que essa conversa interna é o que está te travando, que o silêncio, por mais assustador que pareça, é o que realmente transforma? A questão é, você está preparado para enfrentar o vazio e descobrir quem você realmente é? Já reparou como grande parte do peso que carregamos vem da nossa própria mente? Aquela voz incansável que parece estar sempre lá, como um rádio velho que não desliga. Ela começa antes mesmo de você abrir os olhos, ditando como será o dia, relembrando tudo o que deu errado ontem e imaginando possíveis catástrofes para amanhã. É uma companhia constante, insistente e, convenhamos, bastante exaustiva. Mas aqui vai uma verdade que pode mudar tudo. Essa voz não é você. Sim, pode soar estranho à primeira vista. Afinal, crescemos acreditando que nossos pensamentos são a essência de quem somos. Quantas vezes ouvimos frases como "mude seus pensamentos e você mudará sua vida"? Mas e se o verdadeiro problema não for o que você pensa, e sim o fato de que você nunca para de conversar consigo mesmo? Essa voz, que tantas vezes soa como um conselheiro interno, na realidade é mais como uma prisão, não feita de grades de ferro, mas de palavras. Palavras que criam julgamentos, medos, comparações e reclamações, bloqueando sua liberdade. Agora, imagine-se sentado à beira de um lago, tranquilo e cristalino. A água é tão calma que reflete o céu como um espelho perfeito, trazendo uma sensação de vastidão e paz. Mas de repente, você joga uma pedrinha. As ondulações interrompem essa calmaria e a imagem desaparece. Essa é a sua mente. O lago que poderia ser sereno, mas que a voz incessante transforma em um turbilhão. Com tanta agitação, como você pode enxergar a clareza ou sentir a paz que tanto deseja? Sua mente, assim como aquele lago, precisa de espaço para respirar. Quando você deixa a tagarelice interna de lado, a necessidade de rotular, analisar e julgar cada momento, abre espaço para algo muito maior. É nesse vazio que a alegria, a clareza e a verdadeira paz começam a surgir. E acredite, esse espaço é a chave para sair da gaiola que você nem percebeu que estava. Eckhart Tolle chama isso de corpo de dor, uma espécie de acúmulo de emoções negativas e histórias que carregamos ao longo da vida. É aquela sensação que cresce quando você revive mentalmente uma discussão, cria cenários desastrosos ou se enche de autocrítica. Com o tempo, esse corpo de dor ganha força e forma, quase como um eu paralelo que habita sua mente, nutrido por medos, dúvidas e sofrimento. E o mais curioso, ele parece tão convincente, tão familiar, que é fácil confundi-lo com quem você realmente é. Mas deixa eu te perguntar algo. Se você fosse de fato essa voz que fala, quem é que está ouvindo? Pense nisso por um momento. Quem ouve a voz? Entre o fluxo incessante de pensamentos, há um espaço. É sutil, mas está ali. Dentro desse espaço, você pode notar algo especial, uma presença tranquila, que observa tudo. Ela não se deixa levar pelas palavras. É mais profunda que qualquer emoção passageira e muito mais estável que qualquer pensamento. Essa presença silenciosa é quem você realmente é. Diversas tradições espirituais descrevem isso de maneiras diferentes, mas todas convergem para a mesma ideia. Na filosofia hindu, é o Atman, o eu eterno, imutável. Na visão cristã, é como a voz suave de Deus, aquela que fala no meio do caos. Já no taoísmo, é o Tao, o fluxo natural das coisas, sereno e sem esforço. O problema é que a mente, fascinada pelo seu próprio barulho, resiste a essa ideia. Ela prefere a agitação, quer analisar, controlar, explicar tudo. Mas a verdade é que a mente raramente está no agora. Ela pula entre o passado e o futuro, entre a euforia e a ansiedade, nunca encontrando descanso no presente. Esse descompasso é o que alimenta o sofrimento. Veja só, quando você está preso no trânsito e a voz na sua cabeça começa a reclamar, não é o trânsito em si que te incomoda, é a história que sua mente conta, sobre como você está perdendo tempo, sobre desrespeito ou injustiça. O mesmo acontece quando você rola pelas redes sociais. Sua mente cria comparações, julgamentos e ressentimentos. São essas narrativas que te prendem, não as situações em si. Como ensina um curso em milagres. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Em outras palavras, aquilo que você acredita sobre o mundo não é o mundo. Seus pensamentos são apenas projeções, ecos, sombras projetadas pela luz que você ainda não percebeu.
E enquanto você estiver focado nas sombras, nunca verá a luz. Sabe aquele instante raro em que você para de conversar consigo mesmo, nem que seja por um segundo? É como abrir uma janela em um quarto abafado e sentir o frescor do ar lá fora. Algo muda. Você prova o gosto da liberdade. Sai desse ciclo sem fim de diálogos internos e entra num espaço amplo e tranquilo, onde a consciência simplesmente existe. Mas calma, isso não quer dizer calar a mente à força. Tentar lutar contra essa voz só faz ela gritar mais alto. Em vez disso, é sobre observar, reconhecer a presença dela, mas sem se agarrar. É como ouvir o som de um lago em vez de atirar pedras nele. Rumi já disse, o silêncio é a linguagem de Deus. Tudo o mais é uma tradução imperfeita. E quando você dá espaço para esse silêncio, começa a percebê-lo de verdade. Não é vazio, nem ausência, é plenitude. No início, pode parecer estranho, desconfortável até. A voz na sua cabeça vai te dizer, você não consegue, precisa de mim. Sou eu que resolvo, que planejo, que mantenho tudo funcionando. Mas e se eu te dissesse que a parte mais profunda de você já sabe viver sem esse barulho? Assim como o sol não precisa de um relógio para nascer, você não precisa de pensamentos incessantes para existir. Isso te faz pensar, não é? Quem você é além dessa voz? Quem você se torna quando a mente finalmente se aquieta? Essas perguntas não são para responder rápido, mas para refletir, explorar no silêncio que vive além do caos. Quando você olha para um espelho parado, o que vê? Sua imagem, exatamente como ela é, nítida, sem disfarces. Agora imagine esse espelho rachado. O reflexo se torna confuso, distorcido. Esse é o efeito da voz incessante. Um espelho quebrado, que mostra versões deformadas de você mesmo. Ela cochicha. Você não é suficiente. Precisa provar algo. Tem que consertar isso antes que tudo desmorone. E porque essa voz é alta, insistente, você acredita. Mas me diz uma coisa. Quem você era antes de aprender a ouvir essa voz? Pense na sua infância. Consegue lembrar de algum momento em que estava completamente presente? Talvez correndo descalço no quintal, desenhando com lápis de cor, ou rindo tanto que até a barriga doía. Naquela época você não estava narrando sua vida. Você estava vivendo. Esse é o estado que o seu eu verdadeiro quer recuperar. Presença, simplicidade, quietude. E se eu te dissesse que nesse exato momento existe um espaço de paz absoluta escondido dentro de você, esperando para ser descoberto? Mas atenção, o segredo para acessá-lo não é lutar contra os pensamentos ou tentar controlá-los. Na verdade, quanto mais você tenta, mais distante ele parece. Então, por que o silêncio é tão inalcançável? Será que estamos olhando para o lugar errado? E, acima de tudo, o que você está perdendo ao ignorar essa quietude? No budismo existe um conceito chamado sati, ou atenção plena. Trata-se de estar completamente presente no agora, sem críticas ou análises, apenas sendo. Dizem que, quando o Buda alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, ele não o fez lutando contra seus pensamentos ou tentando moldá-los. Ele simplesmente os notou, permitindo que fluíssem, como nuvens que passam pelo céu. Agora, sejamos realistas. Em um mundo onde o celular não para de vibrar, as notificações pulam na tela e as exigências da vida nos cercam, encontrar esse tipo de silêncio parece impossível. E mesmo quando você tenta parar, aquele monólogo interno insiste em aumentar o volume, preenchendo o silêncio com ainda mais barulho. É fácil acreditar que a quietude é inalcançável, uma ilusão reservada para os mestres espirituais. Mas a verdade é que quanto mais sua mente se agita, mais ela deseja, desesperadamente, o descanso. Esse desejo por quietude é tão antigo quanto a humanidade. Lao Tse, séculos atrás, questionou: você consegue esperar pacientemente até que a lama assente e a água fique límpida? Pode permanecer imóvel até que a ação correta surja sozinha? É uma provocação poderosa. Quanto mais você tenta agarrar a clareza, mais ela escapa. A verdadeira quietude não é forçada. Ela acontece quando você desiste de lutar e simplesmente permite que as coisas sejam como são. Uma antiga história ilustra isso bem. Certa vez, um homem foi até um monge, ansioso para descobrir o segredo da iluminação. O monge sugeriu que ele sentasse à beira de um rio e escutasse. O homem passou horas ali, apenas ouvindo o som da água, até que, frustrado, exclamou: isso não faz sentido. O monge sorriu e respondeu: quando você parar de buscar o significado, começará a ouvir tudo. Esse é o ponto. A quietude não é algo que você conquista ou cria. É algo que você redescobre.
Ela sempre esteve aí, enterrada sob o ruído constante. Mas como acessar essa quietude quando sua mente insiste em tagarelar sem parar? Comece por observar. Apenas observe. Imagine-se sentado em uma sala de cinema. Na tela, cenas e histórias se desenrolam, mas você sabe que está ali apenas assistindo. Não importa o que apareça na tela, você não faz parte da ação. Seus pensamentos funcionam da mesma forma. Eles passam pela sua mente, mas não definem quem você é. Pode ser desconfortável no início. Aquela voz interna talvez grite mais alto, tentando puxá-lo de volta para o controle. Pode sussurrar: isso não vai funcionar, você está perdendo tempo. Paz é um mito. Resista ao impulso de lutar contra ela. Lutar só aumenta sua força. Em vez disso, lembre-se, com gentileza, você é o observador, não o conteúdo observado. A paz que você busca já está em você. É só uma questão de parar e ouvir. No cristianismo, muitos chamam essa prática de oração centrante, um momento de comunhão silenciosa com Deus. Não há palavras, apenas a presença. Os místicos costumam falar sobre uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. Uma paz que não vem do raciocínio, mas da disposição de abrir mão da necessidade de pensar. Se isso parece complicado, lembre-se, não é algo que você precisa dominar de imediato. Um simples instante de silêncio, uma respiração profunda, uma pausa entre os pensamentos, já pode começar a dissolver o caos interno. Imagine segurar um copo cheio de água e lama. Se você continuar sacudindo, a sujeira permanecerá em suspensão, turvando tudo. Mas se colocar o copo sobre a mesa e deixá-lo em repouso, a lama vai assentar e a água se tornará cristalina. A mente funciona do mesmo jeito. Quanto mais você tenta lutar contra os pensamentos, mais confuso tudo parece, mas ao permitir que eles existam sem resistência, a clareza começa a emergir por si só. É nessa clareza que a verdadeira transformação acontece. Na filosofia hindu, há uma metáfora belíssima sobre a flor de lótus. Ela cresce em águas lamacentas, mas sua pureza e beleza permanecem intactas, elevando-se acima da lama. O mesmo acontece com seu verdadeiro eu. Ele é como o lótus, intocado pelas turbulências dos pensamentos, por mais intensos ou desordenados que pareçam. Quando você para de se identificar com a voz incessante na sua cabeça, começa a acessar essa pureza. É como se o mundo se revelasse sob uma nova luz. Uma árvore deixa de ser bonita ou feia. Ela simplesmente é. Um momento deixa de ser bom ou ruim. Ele simplesmente existe. Isso não significa que você vai parar de pensar. Os pensamentos continuarão a surgir como nuvens que atravessam o céu. Mas ao invés de se agarrar a eles, você os deixa passar. Aos poucos, percebe que esses pensamentos não são a realidade, mas apenas reflexos dela. No começo, esse silêncio pode parecer estranho, quase desconfortável. Afinal, a voz na sua cabeça tem sido sua companhia constante por tanto tempo que sua ausência pode dar a impressão de que algo está faltando. Mas conforme você se aprofunda nesse estado de quietude, começa a descobrir algo surpreendente. O silêncio não é vazio, ele é pleno, pleno de paz, de presença, de vida. É nesse espaço que você começa a enxergar quem realmente é, não como o eco distorcido de seus pensamentos, mas como a presença serena que sempre esteve ali, por trás de tudo. Esse é o início da verdadeira liberdade, o primeiro passo para fora da prisão do barulho interno. Na quietude, você perceberá que essa transformação não é algo que vem de fora. Ela sempre esteve dentro de você, esperando pelo momento em que você parasse para ouvir. Há um instante transformador na jornada de cada um de nós quando finalmente percebemos que aquela voz na nossa cabeça, sim, aquela que nunca para de falar, tem ocupado espaço sem pagar aluguel. É como descobrir que um estranho está bagunçando sua casa, fuçando em gavetas, e você se pergunta: por que estou deixando isso acontecer? Esse momento marca o início de algo profundo. Algumas tradições chamam de vazio, aquele espaço que surge quando a voz na sua mente já não domina o cenário. E aqui está o dilema. Para muitos, a ideia desse vazio assusta. Afinal, se você não é a voz que tanto fala, quem você é? O que resta quando ela se cala? Mas e se esse vazio não for um nada assustador? E se, na verdade, ele estiver repleto de tudo aquilo que você sempre buscou? Na sabedoria taoísta, o vazio não é um abismo árido, mas o lugar onde todas as possibilidades nascem. O Tao Te Ching nos lembra: damos forma ao barro para criar um pote, mas é o vazio dentro dele que o torna útil.
O que importa não é o que falta, mas o espaço que nos permite viver plenamente. Pense em uma floresta fechada. As árvores estão tão próximas que mal deixam a luz passar. A voz na sua mente é como essa floresta densa, uma sobrecarga de pensamentos que bloqueia a luz da consciência. Mas quando você começa a silenciá-la, cria clareiras. A luz entra, o ar circula, e você finalmente percebe o cenário ao seu redor. Isso não significa que a voz vai desaparecer de uma hora para outra. Ela tem sido sua companheira constante, quase como uma velha conhecida, que, sejamos honestos, pode ser mais inconveniente do que amiga. O segredo não é lutar contra ela, mas parar de alimentá-la. Cada vez que você debate, tenta controlar ou racionalizar essa voz, está apenas dando mais combustível a ela. E se em vez disso, você aprendesse a ouvi-la sem reagir, como se fosse um rádio ligado ao fundo? Está lá, mas você não precisa ajustar o volume. Reconheça os medos, críticas e dúvidas, mas deixe que passem. Aos poucos, o ruído se dissolve e o silêncio começa a emergir. Lembra da história de Elias na Bíblia? Ele procurava Deus em um vento forte, depois em um terremoto e, por fim, no fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Ele apareceu como uma voz tranquila e suave. E se essa voz fosse mais que um som? E se fosse a quietude viva que existe por trás de todo o barulho? Essa quietude não é apática nem vazia. Ela é vibrante, cheia de intuição, criatividade e sabedoria. É o espaço onde suas ideias florescem, onde sua verdadeira essência aparece, longe do caos da mente. Quando você acessa esse silêncio, a vida ganha outra perspectiva. De repente, você para de reagir a cada pensamento como se fosse uma verdade absoluta e começa a viver de maneira mais autêntica e plena. Você está pronto para libertar sua mente? Enquanto você se perde no barulho, há um segredo poderoso dentro de você esperando para ser descoberto. E se seus pensamentos não fossem quem você realmente é? O que você faria se pudesse transformar o caos em calma e o medo em liberdade? A resposta está mais perto do que imagina. Imagine-se caminhando por um mercado lotado, barulhos por toda parte, pessoas passando apressadas, um turbilhão de estímulos. De repente surge aquela voz na sua cabeça. Isso aqui está insuportável. Queria que fosse mais calmo. Será que aquela pessoa está me olhando porque estou ridículo? Sem perceber, você já está tomado pela irritação, tenso e completamente alheio ao que acontece ao seu redor. Agora, visualize a mesma cena, mas com um detalhe diferente. Em vez de se deixar levar pelos pensamentos, você apenas os observa. A voz reclama do barulho, mas você não alimenta a queixa, apenas anota e a deixa passar. Aos poucos, os rostos ao seu redor ganham vida. As risadas soam mais genuínas. O aroma das especiarias no ar parece mais intenso. O caos ainda está lá, mas curiosamente, ele já não incomoda tanto. Você não é mais refém da sua mente. É aqui que reside a beleza de práticas como meditação, oração ou movimentos conscientes. Elas não existem só para acalmar ou limpar sua mente, mas para ajudá-lo a perceber algo fundamental. Você não é essa voz. Quando você a observa, em vez de se identificar com ela, uma transformação sutil, mas poderosa, acontece. Um conto zen ilustra isso de forma brilhante. Um jovem monge perguntou ao seu mestre: "O que é iluminação?" O mestre respondeu: "Quando estiver com fome, coma. Quando estiver cansado, durma." Intrigado, o monge questionou: "Mas todo mundo já não faz isso?" Com um sorriso, o mestre explicou: "Não. A maioria das pessoas, quando está com fome, se perde em pensamentos. Quando está cansada, se afoga em preocupações. Iluminação é apenas ser. Esse simplesmente ser é o ponto de virada. Quando você para de dar ouvidos à constante narrativa interna, algo incrível acontece. O medo perde sua força. Afinal, o medo é alimentado pelas histórias criadas pela mente. E se isso der errado? E se eu não for bom o suficiente? Mas no silêncio do momento presente, essas histórias não têm espaço para existir. No agora, tudo está bem. Pense em um pássaro pousado em um galho. Ele não fica obcecado em avaliar se o galho vai ceder. Ele confia na própria habilidade de voar, caso precise. Da mesma forma, ao se conectar com esse estado de presença, você começa a confiar, não nas circunstâncias externas, mas na sua capacidade de responder ao que vier. Essa confiança é a essência da rendição. Não uma rendição de desistência, mas de entrega, de aceitar o fluxo da vida sem resistência, de perceber que você é muito mais do que os pensamentos que passam pela sua mente.
Quando você acessa esse lugar, o mundo parece mais leve. Aquele problema enorme que antes parecia insuportável perde o peso. Você se pega rindo das tragédias inventadas pela mente, sentindo uma paz silenciosa que sempre esteve ali, apenas esperando para ser encontrada. A mudança não acontece num estalar de dedos. É um caminho, uma travessia que começa no desconhecido, onde aquela voz incessante em sua cabeça começa a perder força, abrindo espaço para algo muito maior, a plenitude da vida. E quanto mais você avança, mais percebe que o vazio que tanto teme não é realmente vazio. Ele é tudo. Já sentiu aquela solidão avassaladora no meio de uma sala cheia de gente? É estranho, não é? Não é a falta de pessoas ao redor que nos faz sentir sozinhos. É aquela voz interna que nunca para de falar, que insiste em te convencer de que você não é suficiente, que falta algo em você, que ninguém te vê de verdade. Essa voz constrói um muro invisível entre você e o momento presente, roubando sua chance de se conectar profundamente com os outros e, pior ainda, com você mesmo. Mas e se você pudesse ir além desse barulho? Existe algo extraordinário esperando lá, algo que não fala, não julga, nem cria 1000 histórias na sua cabeça. É o coração. Ele não precisa de palavras. Sua linguagem é o silêncio, um calor que emerge quando você está verdadeiramente presente. Porém, para ouvi-lo, é preciso aprender a aquietar a mente. Na filosofia hindu, isso tem tudo a ver com o conceito de Atma, a alma conectada ao universo. Os sábios dizem que o coração vai muito além de ser apenas um órgão físico. Ele é o centro da nossa verdadeira consciência, o lugar onde reside a essência de quem somos. Enquanto a mente faz um barulho danado, o coração observa em silêncio, testemunhando o vai e vem da vida. Quando você deixa de se identificar com a voz na sua cabeça, começa a ouvir o sussurro suave do coração. E esse sussurro traz uma verdade que pensamentos nenhum conseguem alcançar. Você já é suficiente. Essa percepção pode ser desconcertante no começo. Afinal, a voz que domina sua mente construiu seu império te convencendo do contrário. Ela insiste que seu valor está nas suas conquistas, nas suas relações ou em como você atende às expectativas dos outros. Mas ao se conectar com o coração, essas ilusões começam a se desfazer. Pense na história do filho pródigo, da Bíblia. Um jovem abandona tudo, torra a herança e, quando se vê quebrado e envergonhado, decide voltar para casa. Ele espera encontrar raiva, julgamento, mas é recebido com festa e amor. Essa história não é só sobre perdão. É um lembrete de que, independentemente de quão longe você se afaste, o coração sempre estará lá, de braços abertos, esperando pelo seu retorno. E sabe o que é incrível? Para voltar ao coração, você não precisa lutar contra a voz em sua mente. Lutar só dá mais poder a ela. O segredo está em mudar o foco. Imagine-se sentado ao redor de uma fogueira. As chamas são bonitas, dançam e fascinam, mas são limitadas. Agora olhe para cima. O céu noturno se estende infinito, repleto de estrelas. A fogueira representa seus pensamentos, atraentes mas pequenos. O céu, por outro lado, é o coração, vasto e eterno. Quanto mais você olha para as estrelas, menos hipnotizado fica pelo brilho das chamas. Essa é a mágica do coração. Ele não grita, não exige. Ele apenas espera pacientemente que você levante os olhos e veja o que sempre esteve lá, sua essência, completa e suficiente. O coração é como um velho amigo que sempre esteve lá, esperando pacientemente que você o escute no meio do caos. Ele não grita, não força, apenas espera. E uma das formas mais bonitas de se reconectar com ele é através da gratidão. Não aquela gratidão automática do tipo, devo ser grato por isso, mas a que surge quando você realmente percebe o que está aqui, agora. O ar enchendo seus pulmões, o calor suave do sol no rosto, o som de um pássaro ao longe. Gratidão não é um pensamento que se constrói, é um sentimento que transborda. Rumi, o poeta sufi, dizia: vista a gratidão como um manto, e ela aquecerá todos os cantos da sua vida. É verdade. A gratidão nos ancora no presente, onde o coração vive. Quando você está nesse estado, os ruídos da mente diminuem, como uma rádio que perde o sinal. Outra ponte para o coração é a compaixão, especialmente a que começa em você mesmo. Quando aquela voz crítica na sua cabeça aparece, cheia de julgamentos, pare e se pergunte: como eu trataria uma criança assustada agora? Você gritaria ou a acolheria com gentileza dizendo: está tudo bem, eu estou aqui?
Se tratar com essa mesma ternura transforma tudo. A voz da autocrítica perde força e você começa a se enxergar como o coração vê, alguém inteiro, digno de amor, profundamente humano. Esse olhar compassivo, quando bem praticado, se expande. De repente, você também passa a enxergar os outros com mais clareza. Vê não só seus erros ou suas máscaras, mas também suas batalhas, alegrias e fragilidades. É como se, ao se libertar das histórias que sua mente conta, você começasse a reconhecer a humanidade em todos ao seu redor. No budismo, isso se chama metta, ou bondade amorosa. É um convite para irradiar amor para você mesmo, para as pessoas queridas e, sim, até para aquelas que testam sua paciência. Inicialmente, a mente pode resistir dizendo algo como "eles não merecem" ou "isso vai me machucar". Mas o coração tem outra lógica. Ele sabe que o amor não é uma moeda de troca, algo que você distribui com base em condições. O amor é simplesmente o que você é. Quando você escolhe viver mais a partir do coração, algo mágico acontece. O mundo parece menos pesado. Medos, dúvidas e aquela necessidade de controlar tudo começam a se dissolver. Você percebe que pode rir mais, respirar com mais calma e encontrar beleza nas coisas mais simples. Isso não significa que a vida será perfeita. Longe disso. Os desafios continuam surgindo e a voz na sua cabeça vai tentar te puxar de volta para as suas narrativas. Mas agora você tem uma escolha: continuar ouvindo essa voz ou retornar ao coração, onde você sempre encontrará paz. O que está te impedindo de viver a vida que você realmente quer? E se eu te dissesse que a resposta não está em fazer mais, mas em ouvir menos? Não ouvir os outros. Ouvir aquela voz incessante na sua mente que te sabota, te limita e te convence de que você é menos do que realmente é. Existe um segredo, um caminho que poucos descobrem, e ele começa no único lugar que você nunca pensou procurar: o silêncio do seu coração. Mas atenção, essa descoberta pode mudar tudo. Você está pronto para encarar a transformação que sempre esperou, mas nunca ousou começar? A decisão de assistir até o final deste vídeo pode ser o passo mais importante da sua vida. Retornar ao coração não é um ato isolado, mas um movimento constante, quase como uma coreografia silenciosa. Existem dias em que a voz na sua mente grita tão alto que parece que o coração se escondeu em algum canto distante. Em outros, é como se o coração fosse um farol, brilhando tanto que a voz mal consegue se manifestar. O segredo está em escolher o coração repetidamente, sem desistir. E conforme você pratica essa escolha, uma verdade profunda emerge. O coração não está separado da quietude que você tanto busca. Ele é essa quietude. É o lugar onde a mente aquieta e a vida se revela em sua plenitude. Esse é o convite do coração: viver além do barulho, descansar na verdade de quem você é e permitir que a vida flua com leveza e graça. Quando você se reconecta com esse espaço, percebe que a transformação não é um ponto final, mas um início. Nesse momento, algo muda dentro de você. Você experimenta um vislumbre da paz que sempre esteve ali, logo abaixo do caos. Você sente a imensidão do coração e compreende que é muito mais do que aquela voz incessante que insiste em te definir. Mas aqui está a verdadeira questão: como viver essa mudança? Como transformar esse insight em um modo de ser? A resposta não está em buscar a perfeição. Não se trata de silenciar a voz interior para sempre ou de nunca mais sentir medo ou dúvida. Essas emoções continuarão a aparecer, assim como a voz. A diferença é que, agora, você as reconhece pelo que são: sombras passageiras, e não o seu verdadeiro eu. É como diz o Bhagavad Gita: cumpra seu dever com equanimidade, abandonando o apego ao sucesso e ao fracasso. Esse ensinamento não sugere indiferença à vida, mas sim clareza. Quando você deixa de se identificar com a voz na sua cabeça, encontra liberdade para viver de forma plena, sem o peso do medo de falhar ou da necessidade constante de validação. Você começa a entender que a vida não se trata de controlar todos os resultados, mas de estar presente, confiar no fluxo e agir a partir de um lugar de paz interior. E aqui entra a atenção plena, talvez a ferramenta mais poderosa para sustentar essa transformação. Mas não pense nela apenas como uma técnica. A atenção plena é uma forma de viver. É sobre estar inteiro no momento presente, sem se perder em pensamentos sobre o que já passou ou o que ainda estará por vir. Imagine-se saboreando uma xícara de chá. Sua mente pode tentar te arrastar para a lista de tarefas
ou para uma conversa que não saiu como você queria. Mas, ao praticar a atenção plena, você sente o calor da xícara nas mãos, aprecia os sabores sutis, percebe o aroma e ouve o som do líquido ao ser derramado. Esse momento, aparentemente simples, se transforma em algo extraordinário. Viver a mudança é exatamente isso: transformar o ordinário em extraordinário. É um constante lembrar de quem você realmente é, mesmo quando a voz na sua mente tentar te convencer do contrário. E passo a passo, escolha após escolha, você vai se ancorando cada vez mais na quietude do coração, não para fugir da vida, mas para vivê-la em sua essência mais autêntica, com coragem, graça e um toque de sabedoria que só quem já encarou o barulho pode compreender. Uma maneira poderosa de viver essa transformação é se abrir ao serviço ao próximo. Quando paramos de nos perder no barulho incessante da nossa mente, começamos a enxergar as pessoas de verdade. É como se de repente pudéssemos perceber suas dores, suas lutas e a beleza de sua humanidade. Os atos de bondade passam a surgir espontaneamente, não por obrigação ou desejo de reconhecimento, mas porque algo dentro de nós reconhece algo profundo no outro. É como aquele famoso ensinamento de São Francisco de Assis: é dando que se recebe. Nesse processo, você sente na pele a conexão que une toda a vida. Aquelas barreiras que a mente insiste em criar, de separação, competição e escassez, simplesmente perdem o sentido. Essa transformação também envolve algo que no início pode parecer assustador: abraçar o mistério da vida. Nossa mente, sempre ansiosa por controle, quer respostas para tudo, quer entender os porquês, prever o que vem a seguir e garantir que tudo saia conforme o esperado. Mas o coração adora o desconhecido. Diversos sábios ao longo da história nos convidam a nos render ao mistério. Como escreveu Rumi: não resista às mudanças que cruzam seu caminho. Deixe a vida viver através de você e confie, mesmo quando tudo parece estar de cabeça para baixo. Como saber se o novo não será melhor do que aquilo que você conhecia? Quando aceitamos o mistério, deixamos de nos agarrar às histórias antigas. Planejamos, sonhamos, mas fazemos isso com leveza. Confiamos que, mesmo nos desvios inesperados, a vida nos guia para algo maior: crescimento, cura, conexões mais verdadeiras. No entanto, nesse caminho é inevitável encontrar momentos de dúvida. A mente, sempre tão insistente, pode cochichar: isso é difícil demais, você está sonhando alto, volte ao que é seguro. Mas sabe de uma coisa? Esses momentos não são fracassos, são convites. Toda vez que você percebe essas vozes e escolhe não se deixar levar, reforça sua ligação com aquela paz interna que sempre esteve ali. Como disse o mestre Zen Shunryu Suzuki: você é perfeito exatamente como é, mas ainda pode melhorar um pouco. Esse paradoxo é a essência da transformação. Não há nada em você que precise ser consertado. No seu cerne, você já é completo. Mas conforme cresce em consciência, naturalmente se alinha mais com quem realmente é. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e perceber: a mudança não aconteceu de uma vez. Ela foi tomando forma, momento a momento, passo a passo. Cada pequena escolha te trouxe até aqui. Cada escolha que você faz, cada vez que decide silenciar as histórias e os ruídos na sua mente para realmente se conectar ao agora, você dá um passo em direção à verdadeira liberdade. Mas vamos deixar algo claro: essa liberdade não é a ausência de desafios. Ela é a capacidade de encontrar paz e força mesmo no meio deles. É quando a voz insistente da sua mente deixa de te dominar que você começa a enxergar os problemas como caminhos para crescer, o medo como um convite para ser corajoso, e até mesmo a dor como uma professora paciente que te ensina sobre o amor. A grande mágica da transformação está exatamente aí. No momento em que você abre mão do controle daquela voz incessante, você se alinha com a essência da vida. Em vez de apenas assistir a vida por trás de um filtro de pensamentos, você começa a vivê-la com intensidade e autenticidade. Transformação não é uma meta a ser atingida, é uma jornada, um jeito de estar no mundo. É reconhecer que você não é a confusão da sua mente, mas sim a quietude, o sentimento, a presença que sempre esteve ali, esperando para ser redescoberta. E quando essa percepção toma conta, algo incrível acontece. Você percebe que não precisa buscar a transformação, porque você já é ela. Você é o silêncio por trás de todo o ruído, a luz que sempre esteve brilhando por baixo das sombras.
No instante em que você para de tentar explicar tudo para si mesmo, a transformação simplesmente floresce. E a partir desse momento, a vida começa a te devolver aquilo que você sempre foi: paz, beleza e um amor tão profundo que parece infinito. Ei, se você chegou até aqui, parabéns. Não por mim, mas por você. Refletir sobre as vozes na nossa cabeça e encarar o silêncio que tanto tememos não é para qualquer um. É um trabalho de coragem, de mergulhar onde a maioria só molha os pés. Obrigado por dedicar seu tempo e sua presença para explorar essa ideia comigo. Quero que saiba que essa jornada que você começou aqui é poderosa e já está transformando algo em você, mesmo que ainda não perceba. E falando em transformação, vamos levar essa jornada a um novo nível? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o playbook O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Sabe, houve um momento na minha vida em que tudo parecia um grande turbilhão. Lembro de estar em um parque, sentado em um banco, observando as folhas dançarem com o vento. Minha mente estava tão barulhenta que eu mal percebia a beleza ao meu redor. Até que, por acaso, minha atenção foi capturada por uma folha solitária que caiu suavemente no chão. Sem explicação, senti um silêncio profundo por um breve instante. Foi ali que percebi. Eu não era aquele barulho incessante. E você, que chegou até aqui, pode estar sentindo algo semelhante. Segure essa sensação. Ela é valiosa. Agora vamos falar sério. Ou quase. Se você gostou deste vídeo, que tal dar um clique no gostei? É tipo um abraço virtual que diz: isso foi útil para mim. E olha, se você acha que sua tia filosófica ou seu amigo que não para de pensar também precisa ouvir isso, compartilha com eles. Ah, e se inscreve no canal. Vai. Prometo que não sou só eu conversando com minha própria cabeça. Ou será que sou? De qualquer forma, aperta o botão e junta-se a nós nessa jornada de reflexão. Agora, antes de ir embora, você está vendo essas duas sugestões de vídeos aqui na tela? Parece uma escolha simples, mas te garanto, cada um deles é como uma porta. Uma leva você a questionar tudo o que acha que sabe sobre controle. A outra, bom, digamos que ela pode te fazer enxergar o mundo como nunca antes. A questão é, qual delas você vai abrir primeiro? Spoiler, não importa a tua escolha, ambas vão mexer com você. E aí, prontos para continuar a jornada?